Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista e escritor Frei Beto. Tudo bom, Frei Beto? Como vai? Tudo bem, José? Tudo bem, pessoal que nos assiste aí? Um grande abraço. Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, é frade dominicano, autor de 73 livros editados no Brasil e no exterior. Nascido em Belo Horizonte, Frei Beto estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Em 1982, ganhou o Prêmio Jabuti por seu livro de memórias Batismo de Sangue, obra que também foi retratada nos cinemas. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa, Frei Beto. Queria começar esse nosso papo fazendo uma retrospectiva da nossa conversa feita há alguns anos atrás. Naquela época, o governo Lula chegava a 100 dias e a gente fez um pequeno balanço sobre o que acontecia até então e que naquele momento parecia bastante positivo. Agora, o senhor acredita que a avaliação ela pode ser outra? O governo teve avanços importantes, mas se vê numa encruzilhada perigosa, por exemplo, na área econômica. Temos reações do dito mercado aí que estão comandando as ações do governo e minando possíveis avanços, né? Queria ouvir do senhor essa primeira avaliação de quase 2 anos aí do governo Lula, como é que estamos? Ô, José, eu sempre enfatizei que o governo Lula tem duas tornozeleiras eletrônicas, uma em cada perna. O Banco Central de um lado e o Congresso de outro. O Congresso é majoritariamente conservador, talvez o mais conservador que o Brasil conheceu depois da redemocratização, em 1985, e, ao mesmo tempo, o Banco Central é presidido, felizmente ele vai sair agora em 31 de janeiro, por um bolsonarista que veste a camisa bolsonarista, se assume como bolsonarista e, portanto, toda a atividade dele à frente do Banco Central é de sabotagem do governo Lula. Para ele, o governo Lula não pode dar certo. Aliás, para ele, que é um agente do mercado, um agente dos bancos, tudo ia ser um grande fracasso econômico. E E que hoje os de analistas do... autonomia o Banco Central não tinha absolutamente nada, né? Não, exatamente, mas legalmente a autonomia acabou, né? Acabou, e foi uma falha grave, e isso faz com que os juros estejam extremamente altos, o que favorece a especulação financeira, mas prejudica os trabalhadores e a produção, o que é muito triste ver o Brasil, que precisa tanto se desenvolver, ter hoje uma inflação ameaçada a voltar por causa dos desacertos do Banco Central, que, com a elevação da taxa de juros, obriga também a elevação do dólar. E como muitos alimentos e componentes industriais eletrônicos são importados em dólar, isso faz com que a inflação possa voltar. E o governo tinha reduzido drasticamente a inflação. De qualquer maneira, é um governo bem aprovado, né, entre o nível de aprovação e regulares e aqueles que desaprovam, a soma da aprovação e dos regulares é bastante significativa, favorável ao governo Lula. E o Lula ele tem que caminhar em ovos, né, porque não pode tomar determinadas medidas porque está refém desse Congresso conservador. De qualquer maneira, o pacote que foi feito agora de ajuste fiscal é um pacote moderado, que me agradou muito, porque o Lula evitou se submeter às exigências do mercado e do Congresso conservador. Mas por isso a insatisfação. Eles gostariam que, por exemplo, houvesse desatrelamento do salário mínimo e do benefício da Previdência Social, que seria um grande desastre.
ou seja, penalizar os pobres. Ninguém quer perder a isenção tributária, né? O agronegócio, os bancos, grandes indústrias, importadoras, mineração, todos gozam de uma excessiva isenção tributária, mas querem que o governo corte na saúde, na educação, enfim, asfixiando cada vez mais a população pobre do país, que é a maioria. E, felizmente, o Lula tem resistido até quando, como, não sabemos, porque há que fazer muitas composições, muitas alianças, muitas conversas, porque se ele não entregar os anéis, ele perde os dedos. Sabemos que com esse Congresso, assim como foi feito pelo Eduardo Cunha com a Dilma, que colocou em votação o impeachment dela e foi imediatamente aprovado, o Arthur Lira poderá fazer o mesmo com o presidente Lula, e com certeza isso pode ser aprovado também. Então é preciso caminhar em ovos, mas o Lula tem saído muito bem, felizmente. A reforma tributária, o senhor falou que lhe agradou, mas parte da esquerda, inclusive o próprio PT, reclamou um pouco, né? Achou até um pouco tímido, por exemplo, a questão da taxação de ricos, né? Pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Ela, inclusive, não foi à votação, são dois pacotes separados. Esse fiscal, que foi agora, conseguiu aprovação na Câmara, vai para a sanção presidencial. A outra parte, que talvez seja a que mais agrade à esquerda e ao próprio PT, vai num segundo momento, num próximo momento, mas que ainda assim, segundo pessoas da esquerda, e inclusive, volto a dizer, o próprio Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente, foi tímido. O senhor acha que há espaço para, de fato, uma taxação de grandes fortunas importante e que tenha a possibilidade de atingir os mais ricos e ganhar a partir daí um valor importante de arrecadação para o governo? Olha, eu não sei porque precisaria colocar isso em votação no Congresso, né? Eu creio até que alguns deputados de centro e direita talvez votassem a favor dessa proposta de taxação das grandes fortunas. Eu considero essa proposta fundamental para o equilíbrio fiscal, fundamental por uma questão de redução da brutal desigualdade social no Brasil e uma questão de justiça, né? Não pode cortar dos pobres, tem que cortar dos ricos. E os ricos brasileiros, infelizmente, são demasiadamente gananciosos, né? Enquanto eles que tanto se espelham nos Estados Unidos deviam aprender com as famílias milionárias dos Estados Unidos que doam suas heranças para universidades, para obras sociais. Aqui nada, aqui é uma ganância infindável de garantir a sua fortuna dentro da dinastia familiar. Mas, de qualquer forma, eu creio que ainda pode ser que isso venha a ser cogitado, não sei se será aprovado, mas é uma tese muito sensível a deputados que também são de centro e são de direita. Por quê? Porque sabem que essa minoria rica ela é excessivamente beneficiada pelas leis que sacramentam a desigualdade social no Brasil. Então, é fundamental para o bem-estar da nossa população, até para eles assegurarem os votos dos seus eleitores, que isso seja aprovado. Então, espero que venha a pauta no Congresso, não agora, não haverá mais tempo, mas quando o Congresso retornar em fevereiro a sua atividade, então poderá, quem sabe, encarar essa perspectiva. Mas eu acho que o governo não faz o desejável, ele faz o possível. É sempre assim, nós somos um governo progressista, de esquerda, mas cercado, é uma ilha cercada por forças reacionárias, conservadoras e cruéis, muito cruéis, né? Esse é um país onde a elite nunca é punida, a elite nunca é sacrificada, nunca contribui com a sua parcela para o bem-estar do povo. Então é preciso realmente que essa legislação seja mudada, porque ela foi toda feita por essa elite
e, portanto, ela legitima essa desigualdade, naturaliza essa desigualdade, o que é muito grave, né? Num país de dimensões continentais e com a riqueza que o Brasil possui. Sim, o senhor falou no tema do Congresso e eu queria tocar nesse tema também. A oposição ela parecia se desmantelar no começo do governo. Ela conseguiu se reagrupar em torno do bolsonarismo, né, o próprio, a própria figura do Jair Bolsonaro participou por diversas vezes de negociações, de lobbies em favor da extrema-direita dentro do Congresso Nacional. A extrema-direita teve um revés importante nas eleições municipais desse ano, de 2024. Não foi uma grande derrota, mas não teve o desempenho esperado e isso os fez recuar. E agora o Bolsonaro se vê numa grande cilada, envolvido aí em diversas questões. O cerco vai se fechando contra ele e o Centrão, que saiu muito forte das eleições municipais, começa a ganhar força também, já tinha muita força no Congresso e começa a ganhar ainda mais legitimidade. Acaba encurralando o governo, como o senhor falou, o governo tem que pisar em ovos. É possível enfrentar esse processo contra esse Congresso conservador e reacionário nos próximos 2 anos de governo? E são 2 anos importantíssimos, porque 25 é um ano de afirmação e 26 já é um período eleitoral praticamente, né? Olha, José, eu não saberia te dizer se é possível. Na verdade, é o seguinte, um governo, ele se mantém com duas pernas: o apoio no Congresso e a mobilização popular. Esse governo não tem nenhuma coisa nem outra. Acontece que, dos dois fatores, o mais importante é a mobilização popular. Quando há mobilização popular, se consegue até reverter as posturas dentro do Congresso, porque os deputados e senadores, evidente, estão sempre pensando na próxima eleição. Mas o governo cometeu um erro crônico dos governos do PT desde 2003, que é não cuidar da educação política do povo. Então, portanto, hoje nós da esquerda temos uma capacidade muito pequena de mobilização das forças populares. Isso vem de vários fatores, né? Mas eu quero citar dois. Do ponto de vista da estrutura sindical, o erro de propor e ser aprovado pela direita, evidente, com todos os aplausos, a autonomia sindical, ou seja, não se paga mais o imposto sindical. O imposto sindical era fundamental e a inexistência dele fragilizou drasticamente as centrais sindicais, os sindicatos, etc. Então, Na reforma esgarçou ainda, trabalhista do hein? Temer de 2000. Isso foi na reforma trabalhista do Exatamente, Temer de exatamente. 2017, né? Agora, há que lembrar que é uma pauta antiga da esquerda, uma pauta errada, no meu ponto de vista, completamente errada. Por quê? Porque nós somos obrigados a pagar impostos e para manter a máquina do Estado, e como trabalhadores, como peças de uma categoria profissional, deveríamos ser obrigados também a sustentar nossas entidades representativas. Isso, para mim, é lógico e é óbvio, mas a esquerda cometeu esse erro histórico de reivindicar uma autonomia que veio não fortalecer a luta sindical, mas enfraquecê-la de uma maneira abissal, né? De uma maneira muito preocupante, porque hoje nós não somos mais capazes de colocar na rua aquelas 100, 20, 30 mil, 300 mil pessoas como fazíamos antes. Basta ver o 1º de maio em São Paulo, com a presença do Lula, onde se esperava pelo menos 10 mil trabalhadores e chegaram menos de 2 mil. Então, esse foi um erro. E o segundo é esse que eu apontei. O governo não tem cuidado da educação política do povo, sobretudo, não tem desempenhado uma boa comunicação, dos seus feitos e das suas conquistas. A comunicação do governo fica muito, muito a dever, né?
inclusive até a comunicação do próprio presidente. O Bolsonaro tinha lá o cercadinho diário, que aquilo, de alguma maneira, ocupava um espaço significativo na mídia. E hoje nós não temos, né, se tentou alguma coisa no início do governo, mas nada avançou. E então, realmente, há um abismo muito grande entre aquilo que o governo faz e aquilo que a população fica sabendo. Isso é lamentável, porque o governo tem uma capacidade, um instrumental de comunicação muito poderoso. Pouca gente sabe, mas a Voz do Brasil é escutada por 70 milhões de brasileiros de segunda a sexta. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, do ponto de vista tecnológico, ela é mais poderosa do que a Rede Globo, mas isso não é devidamente aproveitado. Então, espero que essa rota seja corrigida o quanto antes, porque o risco de naufragarmos eleitoralmente em 2026, a mim me parece real, né? Se nós não tomarmos algumas medidas desde agora. E aí, nesse ponto que eu queria entrar na conversa contigo. Como é que o senhor enxerga esse cenário para 2026? É possível que o Lula seja o candidato à reeleição? O senhor falou sobre a aprovação do governo, os números que saíram. A gente conversa, para também falar para o nosso telespectador, a gente conversa hoje no dia 18 de dezembro, né? Essa conversa ela vai ao ar na próxima semana, no dia 18 de dezembro, uma quarta-feira. Os números que saíram nessa semana são de 35% de bom e ótimo, 34% de avaliações negativas do governo. É uma aprovação que ainda é maior do que a reprovação, né, ao governo, apesar dos indicadores econômicos e sociais serem muito melhores do que dos anos anteriores. Isso ainda não se refletiu para as pessoas, para a população, né, Frei Beto? Como é que o senhor vê? É possível um cenário de reeleição do Lula? Olha, José, eu diria o seguinte: primeiro vai depender do próprio Lula, né? Se ele quiser ser candidato, ele será o candidato. Não há quem possa, na esquerda, nas forças progressistas, quem possa substituí-lo, quem possa conseguir afastá-lo. Nem o PT, ninguém. Ou seja, mesmo que os médicos não recomendem, diga que a saúde dele está fragilizada, e eu espero que não, ele vai ser o candidato se ele quiser. Agora, pode ser que nós não temos bola de cristal, que ele chegue naquele momento eleitoral e não se sinta em condições de saúde, de idade, para ter um quarto mandato, ser o primeiro brasileiro a ter 4 mandatos na presidência da República. Então, visto de hoje, eu diria que o PT vai apoiar, indicar o ministro Fernando Haddad, né? Não tenho dúvida, assim aconteceu quando o Lula se encontrava preso na eleição do Bolsonaro, e seguramente o Haddad, que é a figura mais proeminente do governo hoje, será o candidato. Então, eu acho que o resto é a gente ficar especulando. Eu espero que o Lula tenha saúde, eu espero que ele tenha condições de assumir um quarto mandato, porque nós estamos bastante carentes, nós da esquerda, de figuras que tenham prestígio popular, que tenham confiança, que tenham cacife eleitoral. Como vimos na eleição municipal, foi muito difícil ganhar algumas prefeituras, perdemos em várias, e isso vai novamente acontecer em 2026, em se tratando de governos estaduais e do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Então, eu espero sim que o Lula tenha condições de assumir. Agora, é preciso que esse trabalho de educação política, mobilização popular, se inicie agora, porque no próprio calor do processo eleitoral é muito difícil sedimentar, consolidar esse apoio a uma proposta mais progressista. Hoje, nós sabemos, e seria longo expor aqui, que a direita tem muita força, porque ela é a dona
das Big Techs, é a dona das plataformas, de todas essas ferramentas digitais, e, portanto, a capacidade que ela tem de ganhar espaço político, social, ideológico, é infinitamente maior do que a nossa, né? Nós ainda estamos, nós da esquerda, tateando nas trincheiras digitais. Ainda não sabemos lidar tão operativamente como a direita tem sabido. Frei Beto, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora então com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje que tem uma conversa importante com o jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, a gente estava falando no último bloco sobre a reeleição, a possível reeleição do Lula em 2026, o cenário eleitoral para essa próxima eleição, que será muito, muito importante. E aí o senhor falou sobre o nome do Fernando Haddad. O Fernando Haddad carrega importantes derrotas eleitorais nos últimos dois pleitos que ele disputou, a presidência em 2018 contra o Jair Bolsonaro e o governo do estado em 2022, que perdeu para o Tarcísio de Freitas. Não há, acho que também é consenso isso, não há um nome possível de suceder o Lula nesse momento. Há tempo de fortalecer, o senhor falava isso na sua última resposta, mas aí queria me alongar aí nesse tema. Há tempo de fortalecer o nome de uma nova figura que una a esquerda brasileira? Eu acho muito difícil. Primeiro que eu nem sei qual seria essa figura, né? Se o Boulos tivesse ganho a eleição para prefeito de São Paulo, eu acredito muito no futuro político dele, mas não creio que será para daqui a 2 anos. Será para mais tempo, né? Assim como Lula fez um longo percurso, inclusive de derrotas, para chegar a ser eleito presidente em 2002, isso vai acontecer também com Boulos. As coisas não vão se dar assim por milagre. Então, não vejo ninguém que possa fazer convergir para a figura dele o apoio das várias forças progressistas, fora o Lula. Acho que o Lula é a única figura, por várias razões, pela sua experiência, pelo seu trajeto exitoso como presidente da República, pelo seu carisma, terá que ser ele, né? Senão, nós vamos ter que buscar um substituto, como eu disse, né? Eu acredito que será o Haddad. Pode ser que não seja, pode ser que o partido que vai decidir decida por outro nome, mas dificilmente esse nome terá apelo tão forte quanto tem o nome do Lula. E a questão do Haddad também fica muito atrelada à situação econômica do país, né? Se o país estiver muito bem economicamente, talvez o nome do Haddad ganhe força. Mas tem ouvido de alguns analistas, e acho que é também importante para o Brasil, o cenário brasileiro é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição que eles tiveram presidencial agora em 2024. O Joe Biden perdeu para o Donald Trump, que é uma figura extremamente conhecida, né? Não há nada de novo, não há nada de surpreendente na candidatura do Donald Trump, mas ele conseguiu ganhar do presidente Joe Biden. Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, tem um baixo índice de desemprego, uma inflação controlada e um crescimento significativo da economia. O Brasil deve crescer quase 3% nesse ano de 2024. Mas esses números, Frei Beto, eles não foram parar na mesa dos eleitores. Não há a sensação de fato de melhora, né, para essas pessoas. O que é possível fazer? O senhor falou sobre a comunicação, que é importante que melhore, mas isso precisa chegar diretamente às pessoas, né? Exatamente. A questão da comunicação é fundamental, associada à questão da educação política, porque o natural
num país capitalista como o Brasil é todos nós pensarmos pela cabeça da direita. Já dizia o velho Marx que a ideologia que predomina numa sociedade é a mesma ideologia da classe que domina essa sociedade. Então, não há nada de surpreendente uma pessoa que trabalha em serviços domésticos, em faxina, defender o capitalismo, defender o empreendedorismo, defender que pobre não trabalha, é vagabundo, que bandido morto, bandido bom é bandido morto, e por aí vai. Isso são as ideias predominantes, destiladas aí pelo capitalismo, pela sociedade em que a gente vive. Então, a gente só consegue reverter isso com metodologia pedagógica. E ela já nos foi dada pelo professor Paulo Freire. Se nós não fizermos esse trabalho sistemático de educação popular, tanto usando os meios digitais como os demais meios, mas sobretudo o presencial, nós certamente vamos nos enfrentar com uma situação extremamente difícil para ganhar a eleição em 2026, na medida em que a direita, com poderoso arsenal de convencimento eleitoral, como nós vimos nas eleições recentes, ela vai fazer a cabeça de muita gente, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a classe trabalhadora votou no Trump, né? Votou contra si mesma, mas sem consciência, porque votou na antipolítica, votou, né, no fato do governo Biden talvez não ter uma comunicação tão boa como acontece no Brasil, dos seus feitos, das suas conquistas, e ter tropeçado em vários outros fatores, como a questão da saúde, né? A questão da saúde foi realmente um retrocesso no governo Biden, tanto que agora houve esse brutal assassinato de um grande empresário do sistema de saúde privado americano, como um símbolo do desagrado de parte considerável da população com a crescente privatização da saúde nos Estados Unidos, considerando, inclusive, que os Estados Unidos não possuem algo semelhante ao SUS, né? O Brasil, bem ou mal, tem um sistema de saúde pública extremamente eficaz e que beneficia milhões de pessoas, e isso não existe nos Estados Unidos. Então, são fatores que eu acho que concorreram para levar a maioria dos eleitores, surpreendentemente, ao contrário do que diziam os institutos de pesquisas, a dar uma vitória considerável ao Donald Trump. E de fato foi uma vitória considerável, né? Números importantíssimos. Frei Beto, olhando esse ano em retrospectiva, a questão da segurança pública, que já tem se tornado um tema eleitoral extremamente relevante, foi um dos destaques negativos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas parece não ter controle algum sobre a polícia militar e, por outro lado, também estimula certa violência. No Rio de Janeiro, a mesma coisa com o governador Cláudio Castro. O governo Lula tentou reagir ao tema, né? O ministro Ricardo Lewandowski chegou a propor mudanças, legislações, etc., ou mesmo que os governos estaduais seguissem, né, já padrões estabelecidos, mas por hora sem sucesso. É possível reverter esse índice de violência policial, inclusive, que tem assustado a todo mundo? Eu não acho fácil, não, José. Não acho fácil porque, primeiro, as nossas polícias estão contaminadas pelas milícias e pelo narcotráfico. Já não se sabe qual é o limite entre o bandido e o mocinho, né? O número de policiais que têm um salário modesto, mas um padrão de vida altíssimo, impressiona. E isso não é suficientemente investigado, a não ser quando há uma suspeita sobre aquele policial. Policiais que ganham aí 4, 5 salários mínimos e têm casa de praia, carros de luxo, lanchas, viagens ao exterior, joias, etc. A gente fica pensando aonde isso caiu do céu, é o maná que caiu do céu,
ganharam na loteria, todos eles, enfim. A gente sabe que aquele lavador de dinheiro do PCC, que é equivocadamente chamado aí de empresário, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, ele pagou com a vida o fato de ter delatado uma, um pequeno exemplo, um pequeno núcleo de policiais que agem a serviço do crime organizado, né? E que movimentaram 25 milhões de reais. Exatamente, que movimentaram 25 milhões de reais. Então, não creio. Segundo as nossas polícias, estão comandadas, como o caso de São Paulo, do Rio, por pessoas que têm um currículo nada imaculado, pelo contrário, pessoas que defendem o assassinato, pessoas que defendem primeiro atira, depois pergunta, pessoas que defendem o não uso de câmeras, enfim. Então, tudo isso são fatores que, não, que me levam a descrer um pouco que a questão da segurança no Brasil seja resolvida a curto prazo. Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu fico me perguntando por que o governo federal não transfere também para as polícias estaduais, talvez até por causa da autonomia dos estados, e para as guardas municipais, a mesma qualidade de capacitação que existe hoje na Polícia Federal, né? Isso seria importante, porque a Polícia Federal é uma corporação admirada, uma corporação eficaz e uma corporação ética, né? São raros os casos de corrupção dentro da Polícia Federal. Mas as polícias estaduais, inclusive nessa promiscuidade entre polícia civil e polícia militar, né? Eu sou contra a existência das polícias militares, elas são resquício da ditadura. Então, tudo isso dificulta muito um saneamento das nossas forças policiais. Não há um treinamento, não há capacitação no sentido de combater a homofobia, o racismo, a misoginia, uma série de fatores que levem, né, o policial a evitar que a pessoa preta seja tida como suspeito pela cor da sua pele, enquanto os brancos ficam isentos da suspeita também pela cor da sua pele. Isso clama aos céus, é um absurdo, mas infelizmente é o que se vê no dia a dia das nossas polícias. E brotam cada vez mais casos. O senhor falou sobre a Polícia Federal. Polícia Federal, inclusive nesse caso do delator do PCC, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal ela conseguiu avançar em 5 dias, em um período muito curto, o que a Polícia Militar de São Paulo levou anos e não conseguiu fazer. Então, por aí a gente vê a importância da Polícia Federal sob controle, né, de um governo. Mas queria falar sobre um outro assunto. O país, e o senhor tocou no tema da ditadura, dos resquícios da ditadura militar que são carregados pelas polícias. O país teve à beira de um novo golpe em 2022 e novamente articulado por integrantes do Exército Brasileiro. O plano era matar o presidente eleito, Lula, naquela época eleito ainda, não tinha tomado posse, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como é que o senhor, que enfrentou a ditadura de maneira tão insistente, persistente, recebeu essa notícia, Frei Beto? Não, exatamente. Não me surpreende, porque o Brasil cometeu o gravíssimo erro de não investigar, denunciar, penalizar e encarcerar severamente aqueles que, ao longo de 21 anos de ditadura, cometeram crimes de lesa pátria, crimes que mereceriam condenações até de prisão perpétua, como aconteceu na Argentina. Enquanto a Argentina, Chile, Uruguai e outros países investigaram e puniram os torturadores, assassinos, aqueles que desapareceram com os opositores da ditadura,
e causando grande sofrimento à nação e às famílias, aqui no Brasil se passou uma borracha. Criou-se uma esdrúxula aberração jurídica, que foi a anistia recíproca. Como dar anistia a quem sequer foi investigado, e sentenciado? Isso não tem lógica. Mas, no entanto, essa aberração esdrúxula foi adotada aqui, e com isso permitiu que nas Forças Armadas as figuras execráveis dos grandes torturadores e assassinos, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, fossem homenageadas como heróis da pátria. Resultado, está aí o núcleo golpista sendo severamente apurado e espero que punido pelo Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, é preciso levantar quem foram os financiadores dessa trama golpista. É a primeira vez no Brasil que nós temos militares sendo encarcerados, é a primeira vez que a gente tem um general de 4 estrelas encarcerado, e eu espero que isso seja apenas o puxar da ponta de um grande novelo, porque, sem dúvida nenhuma, dentro de corporações militares ainda há muitas pessoas que defendem a ditadura, que defendem não só aqueles 21 anos de ditadura que tanto mal causaram ao país, e do qual eu pessoalmente fui vítima, estive 2 vezes na prisão, relato aí nos meus livros, que podem ser acessados pelo freibeto.org, como aparece junto ao meu nome, mas também muitas famílias, como mostra o filme de grande êxito, Agora Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né, que conta o caso Rubens Paiva. Então, é preciso agora revirar essa página, é preciso que o Brasil volte a restabelecer a Comissão da Verdade, volte a apurar rigorosamente tudo aquilo que ocorreu ao longo daqueles 21 anos tenebrosos que sacrificaram duramente o país, não só do ponto de vista da violação dos direitos humanos, mas também economicamente. A ditadura foi um fracasso, né? Só aqueles que não conhecem a história da ditadura acreditam que ela foi benéfica em algum sentido. Frei Beto, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco do BDF Entrevista, hoje uma conversa com o jornalista e escritor Frei Beto. E eu queria falar sobre o papel do Alexandre de Moraes. Desde a pandemia de Covid-19 em 2020, ele tem sido extremamente importante para combater a extrema-direita, desinformação, fake news e outros tantos problemas que vieram junto com o governo de Jair Bolsonaro. Por outro lado, os poderes entregues ao judiciário, eles me parecem, nesse momento, demasiados. Essa é uma outra encruzilhada que a gente vai enfrentar, Frei Beto? Ou o senhor enxerga de outra maneira? Porque a gente sabe que aí também uma questão de que esse tipo de abordagem, né, de um sujeito como Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, e que é extremamente importante, foi um paladino contra o fascismo no Brasil, ele pode se virar também para a esquerda. Olha, José, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está agindo dentro da lei. Não vejo da parte dele e dos seus pares nenhum abuso da lei, né? Eu creio que são medidas legais. A gente pode, como aliás a bancada direitista do Congresso tem feito, questionar se as leis que facultam as ações do STF devem ser restringidas ou não. Isso é uma outra questão. Mas não há nada que a gente possa dizer que houve uma ação arbitrária, uma ação contrária à lei, como, por exemplo, houve no caso da Lava Jato, né? Hoje é notório para toda a nação de como o juiz Sérgio Moro extrapolou as suas prerrogativas, as suas funções,
tendo em vista o seu interesse pessoal em ocupar um cargo no governo Bolsonaro e fazer uma carreira política. Isso sim, aí houve um grave erro que felizmente foi corrigido. Não tanto quanto eu gostaria, porque ele devia estar na cadeia, né, por todos os abusos cometidos, mas infelizmente foi eleito e espero que seja a primeira e única vitória eleitoral dele, mas isso não tem acontecido no caso do Supremo. O Supremo age dentro de um espaço legal. A gente pode questionar se essa lei que dá tanta força ao judiciário deva ou não ser modificado, mas é lei. Como, por exemplo, eu vejo, né, a perda de força que o executivo teve nessa legislatura. Por exemplo, a questão das emendas parlamentares. É um absurdo, mas foi uma conquista deles, né? Uma conquista deles a ferro e fogo, que infelizmente agora faz com que o governo do executivo seja refém do Congresso. Quer dizer, o Congresso não tinha esse poder sobre o orçamento da República e agora passou a ter. Isso clama aos céus. Felizmente, o ministro Flávio Dino, do STF, veio impor uma transparência. E o curioso é que, ao exigir transparência na administração das emendas parlamentares, houve uma grita até mesmo de setores da esquerda. Eu não entendo isso. Não entendo como é que pessoas de esquerdas podem querer restrição ética em algum aspecto do que diz respeito ao dinheiro público. Mas acontece, aconteceu e é notório, né? Mas lamento muito, deixo aqui o meu protesto, porque eu creio que quem é de esquerda, eu me lembro sempre que o Fidel me dizia que um revolucionário pode perder tudo, pode perder a família, porque caiu na clandestinidade, pode perder a casa, porque fugiu, pode perder o país, porque se exilou, pode perder a liberdade porque foi preso, pode perder a vida porque foi assassinado, só não pode perder a moral. Aí ele compromete toda a causa. E é isso que eu gostaria de hoje incutir na esquerda brasileira. Nós, sabe, não podemos trocar a nossa moral, a nossa ética, por questões, é, sabe, eleitoreiras e esse tipo de interesse. Então, seria realmente uma catástrofe. Pensando aí numa governabilidade, né, em manter as relações entre o executivo e o legislativo, a gente não pode perder. Acho que É, tudo tem limites, né? E é importante porque o Arthur Lira, que é o pai dessas emendas, vai fazer muito provavelmente o seu sucessor na Câmara. O PT não conseguiu cacifar alguém que fosse ali adversário é, de consistência, né, contra a sucessão do Lira. Então isso deve é. seguir adiante. Frei Beto, eu queria mudar um pouco de tema para falar de uma outra realidade que a gente viveu bastante esse ano, que foram as duras guerras que tomaram o mundo. Para além do genocídio em Gaza, poucas vezes a gente esteve tão próximo de uma guerra nuclear ou de uma nova guerra mundial. Essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar e de maneira regular daqui em diante, esse tipo de conflito, tantas vidas sendo perdidas em nome de uma indústria bélica, em nome enfim, de temas econômicos, políticos, ideológicos. Isso é muito grave, José. E eu lamento muito que agora, nessa reforma tributária no Brasil, o Congresso tenha isentado armas e munições de um aumento de impostos, né? Lamento muito, muito, muito isso, porque isso vai custar mais vidas de inocentes e não importa até que sejam culpados, vidas humanas devem ser sagradamente preservadas, ainda que sejam vidas de bandidos. E vejo que o mundo hoje está completamente dominado pela indústria bélica, né? É um escândalo pensar que trilhões de dólares são gastos anualmente em armamentos para matar pessoas
e não se consegue nem 500 milhões de dólares para poder sanear um pouco a fome que assola quase 800 milhões de pessoas no planeta. Ou seja, quando se trata de defender a vida, nós somos, a humanidade, ela é pão dura, ela é, sabe, contida, ela realmente não assume. Agora o Lula, no G20, criou aí o Pacto Global contra a Miséria e a Pobreza, mas uma coisa são aquilo que é aceito no papel, assinado pelo chefe de Estado, outra coisa é saber se o dinheiro vai sair, se efetivamente serão tomadas medidas que cheguem lá na ponta e reduzam drasticamente a fome e a insegurança alimentar, que hoje atinge 2,8 bilhões de pessoas no planeta, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas. Então, é muito, muito grave essa situação que nós estamos vivendo e não fica descartada a possibilidade de uma guerra nuclear. Isso ainda não está descartado, porque temos uma situação muito tensa, né? De muitas guerras acontecendo. Algumas são mais conhecidas pela mídia, como a guerra da Ucrânia com a Rússia, como a guerra do Estado sionista de Israel contra a população de Gaza e Cisjordânia, mas eu creio que é preciso realmente a gente começar a fazer uma educação pela paz. E como dizia o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, a paz só virá como filha da justiça. Hoje a gente poderia acrescentar, jamais virá do equilíbrio de armas, né? Então, enquanto não houver justiça no planeta, nós não teremos paz. Com certeza. O senhor também é um ferrenho defensor do meio ambiente. E a gente está cada vez mais próximo de uma crise ambiental definitiva, daquele ponto de não retorno, né, que sempre foi abordado pelos cientistas. Ainda há tempo de reversão dessas catástrofes climáticas? Esse ano a gente teve diversas provas de que um aumento de temperatura que era esperado para 2030 já bateu a nossa porta e ele já teve consequências drásticas, né? Pelo que eu leio, ainda há tempo, mas a gente está correndo, né, contra esse tempo, porque é muito grave o que vem acontecendo. Parece que o ano de 2024 foi o mais quente desde que se registram as temperaturas no planeta. E possivelmente os invernos também serão muito acentuados. Nós temos aí um processo acelerado de desmatamento das nossas florestas, das nossas selvas. Temos um processo também acelerado de contaminação dos nossos oceanos, dos nossos rios. Enfim, a maneira como o ser humano estuprou a natureza nos últimos 200 anos, em função da ganância, da ambição capitalista, é algo dramático. E o mais grave é que em tudo nós precisamos da natureza, em tudo, todo equipamento que você está usando aí, eu aqui, toda a nossa roupa, todas as peças do imóvel que nos encontramos, o nosso próprio ser, tudo veio da natureza. Agora, a natureza em nada precisa de nós. Ela viveu mais de 13 bilhões de anos sem a nossa incômoda presença, porque nós, espécie humana que vem do Homo sapiens, não temos mais de 300 mil anos. Portanto, somos uma espécie muito recente. E assim como a natureza, ao longo da sua trajetória de 13,7 bilhões de anos, extinguiu várias espécies, a mais famosa é dos dinossauros, a humana pode ser extinta também, e a natureza prosseguir tranquilamente o seu percurso. Então é preciso realmente fazer esse alerta, porque a maneira como nós estamos destruindo a casa comum, como diz o Papa Francisco, é muito preocupante, né? Porque, inclusive, muitas enfermidades que estamos contraindo, elas advêm da poluição ambiental, da mudança das temperaturas,
da contaminação das matérias-primas, enfim, de tudo aquilo que nos servem de alimento. O alimento, o que que é? O alimento é uma comunhão diária que cada um de nós processa 2 ou 3 vezes a cada 24 horas com a natureza, né? Nós estamos ali ingerindo elementos da natureza, seja a verdura, seja o legume, seja a carne, seja o cereal, e, no entanto, nada fazemos hoje suficiente para preservar o ciclo da natureza como fazem as etnias indígenas tribalizadas. Elas, sim, sabem manter uma relação de alteridade com a natureza. Mas eu espero que a COP30, que será aqui no Brasil, em novembro do próximo ano, venha ter sua eficácia, né? Que seja mais do que assinaturas de papel e leve a medidas realmente efetivas. Infelizmente, as duas últimas conferências do clima foram desastrosas, né? Exato. Inclusive, no meio dos processos, organizadores tiveram denúncias dos organizadores fazendo acordos que vão contra, né, o que prega a conferência. Frei Beto, já para a gente chegar no final do programa, queria falar contigo sobre a importância das datas festivas desse fim de ano. Algumas religiões cristãs celebram o nascimento de Jesus, o Natal, agora em 25 de dezembro, na próxima semana. No Ocidente, a data se tornou uma tradição, hoje é mais mercadológica do que religiosa. Mas como é que o senhor enxerga esse período? Olha, eu acho que é um período muito importante para aqueles que consideram o caráter religioso do Natal, incutirem, sobretudo nas crianças, nos jovens, um senso de espiritualidade, não permitindo que a figura do menino Jesus seja substituída pela figura mercadológica do Papai Noel. Eu creio que o Natal é um momento de renovar as nossas esperanças, nossas utopias. Então, seria muito importante para aqueles que são cristãos, que têm sensibilidade religiosa, celebrarem esse caráter original evangélico da festa e não apenas transformar numa mera troca de presentes e ceias pantagruélicas, enquanto inúmeras pessoas aí estão privadas do pão de cada dia. Eu creio que isso vai depender da consciência de cada um. Eu acho que uma criança hoje, se você a convida para uma oração, se você a convida para limpar o armário dos seus brinquedos e roupas que não mais utiliza, para levar a um hospital pediátrico, para levar a uma zona onde predomina a pobreza, isso fará muito melhor a cabeça dessa criança, a formação dessa criança, do que enchê-la de presentes e comidas. Então é preciso resgatar o sentido original dessa festa, bem como da passagem do ano também, né? O ano como um momento de renovar esperanças e utopias, um ano como reinício da vida, porque a vida é sempre isso. A gente passa por momentos muito drásticos e é preciso saber ressuscitar, né? Desses momentos. Então, eu acho que fica aí a minha proposta de ressignificação, tanto do Natal quanto do Ano Novo. Frei Beto, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado, Feliz Natal, sabe, com muito Menino Jesus no coração e zero Papai Noel. Tudo de bom, até a próxima. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Na próxima semana nós voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.